Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora. Rodrigo Garro no banco de reservas e uma escalação com 3 volantes. O Fabinho Soldado pode sair? Tudo isso eu vou abordar a partir de agora nesse vídeo, como é que vem o Vasco e a projeção para a grande decisão da Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Chegou a hora. Vivemos 2025 para este momento. Sim, o Corinthians chegou na grande final da Copa do Brasil. O Corinthians está a 90 minutos de um título nacional, um título de expressão. O Corinthians está a 90 minutos de encerrar a temporada do futebol brasileiro com a última impressão, com a última volta olímpica, inclusive superando os seus rivais. O Santos brigou para apenas permanecer na Série A. O São Paulo, envolto, assim como o Corinthians, envolto em muitos problemas políticos, administrativos, de ordem financeira e jurídica, e dentro de campo não conquistou absolutamente nada. O Palmeiras, que teve uma temporada, dá para se dizer, exitosa, chegando em decisão de Libertadores, disputando o título brasileiro, mas também encerra a temporada com alto investimento sem ganhar rigorosamente nada. O Corinthians é o campeão paulista de 2025 e mesmo com tantos problemas esse ano pode terminar o ano com uma grande conquista. Olha o que está em jogo. 70 milhões de reais para o campeão, afora tudo que já arrecadou da Copa do Brasil. Uma taça que o Corinthians não ganha desde 2009, quando o Ronaldo Fenômeno ainda defendia as cores do timão. Estamos falando de 16 anos. Ou seja, tem uma geração de corintianos que não viu esse título, que não viu essa conquista. Adolescentes, até adultos, jovens adultos de 20 e poucos anos eram muito pequenos em 2009. E beleza, podem ter comemorado o título brasileiro de 2015, o de 17, os paulistas ali até 19 e agora o paulista de 25. Realmente, além de ver o rival acumular conquistas, o arquirrival acumular conquistas nos últimos anos, até o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil em 2023. O Corinthians tem essa chance. Tem essa chance de dizer para todo mundo, camisa pesa, a torcida carrega o time e sim, o Corinthians pode ser o campeão da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, rapaziada, mas eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior de que tá 0-0. O jogo na Neoquímica Arena, diante do Vasco, o jogo de ida, 0-0, foi horrível, foi lamentável, foi péssimo. Mas apaga, rebobina, começa de novo. Tá 0-0. Quem vencer o duelo no Maracanã, neste domingo às 6 da tarde, será o campeão. O Corinthians tem a chance de começar o jogo 0-0. Não tem vantagem para ninguém, a não ser a supremacia de torcida do Vasco, mas a Fiel, a gente sabe, canta, inclusive podendo calar a maioria do adversário que está lá, estará no estádio, porque a Fiel tem essa capacidade. E vamos lá, vamos combinar, né? O Corinthians tem um retrospecto nessa Copa do Brasil que é inacreditável fora de casa. Ele venceu simplesmente todos os jogos. Eu estava até revendo a vitória sobre o Palmeiras nas oitavas, porque o Corinthians nos últimos tempos não vem jogando bem. E eu ficava me perguntando, cara, onde é que estava esse Corinthians? E aí voltei nesse jogo lá das oitavas de final da Copa do Brasil, que talvez seja o jogo mais emblemático do Corinthians, né? Naquele duelo dos dois jogos, né? 3-0 no agregado. Ok, teve a expulsão do Aníbal Moreno, mas, cara, o jogo já estava pro Corinthians antes da expulsão, tá? E o Corinthians já tinha uma vantagem porque tinha vencido o primeiro jogo. Bom, isso aconteceu há 4 meses, mas vamos lá. Foi uma grande atuação do Corinthians, com esses mesmos jogadores. E o Corinthians fora de casa, ele ganhou do Novo Horizontino, ele ganhou do Palmeiras, ele ganhou do Atlético Paranaense e ele ganhou do Cruzeiro. E aí, esse jogo contra o Cruzeiro não faz tanto tempo assim. Foi agora, na semifinal. Ah, mas no jogo da volta, o Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians em casa e tal. Ok, mas no segundo tempo, o Corinthians poderia ter empatado tranquilamente o jogo, 2 bolas na trave. Levou para as penalidades e levou a classificação. Mas no que diz respeito a um jogo fora de casa, que é o caso deste domingo, contra o Maracanã, contra o Vasco no Maracanã, o Corinthians jogou melhor contra o Cruzeiro no Mineirão do que na Neoquímica Arena. Jogou melhor contra o Palmeiras no Allianz Parque do que propriamente na sua casa. Então o Corinthians na Copa do Brasil, fora de casa, ele é 100%. Ele ganhou todos os jogos. Todos os jogos. Ele foi perder esse jogo para o Cruzeiro, que aliás, até esse jogo ele não tinha tomado nenhum gol. Nenhum gol. Então vamos lá, gente. Depois desse 0-0 contra o Vasco, no meio da semana, eu não consigo acreditar que o Corinthians vai jogar tão mal assim de novo. Não consigo. O Vasco fez um jogo da vida dele, do ano dele. Isso dito pelo Fernando Diniz. Melhor atuação sob meu comando. E o Vasco não ganhou o jogo. Então o Corinthians precisa entender
que ele está a 90 minutos da glória, a 90 minutos da taça, a 90 minutos de terminar o ano como campeão. E por isso eu digo, o jogo tá 0-0. Vamos para as informações. O GE apurou que o Dorival Júnior testou na formação, na atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, Rodrigo Garro no banco de reservas. E eu já vou dizer para vocês que eu concordo. Eu não sei se ele vai fazer isso, é uma possibilidade. Muitos técnicos fazem isso e sabem que as informações vazam até para despistar ou gerar alguma dúvida no adversário. Vocês sabem que nesse momento, né, tudo é válido. Eu não duvido que ele faça isso, que ele daqui a pouco tenha enganado a torcida, né, entre aspas, né, a imprensa e todo mundo, e comece com o Garro, mas se ele não colocar o Garro desde o início, eu concordo. Talvez eu não concorde com a escalação do Martínez, mas aí eu entenda, porque ele não tem outro. Se ele for povoar o meio de campo com 3 volantes, o Carrilho não tem sido esse cara. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou 45 minutos, depois ele cansou. Então, o que eu imagino que o Dorival vai fazer? Ele tem armas, ele precisa pensar o jogo 90 minutos. Ele precisa pensar o jogo se ele tomar um gol, se terminar o primeiro tempo 0-0, se eles tiverem vantagem, se o jogo tiver, sei lá, daqui a pouco numa condição adversa, como teve na Neoquímica Arena, em que o Vasco estava melhor e aí ele fez aquele absurdo, né, de voltar do intervalo e mexer em 3 minutos, em 6 minutos estava fazendo a troca, não fez muito sentido, para talvez entender o que o Diniz fosse fazer, mas ele precisa pensar que ele tem possibilidades do banco, que ele tem um elenco desgastado fisicamente, não importa o que você pense, não, mas os caras ganham milhões, tem que correr, os caras estão cansados, estão com lesões, estão no sacrifício, o Garro tem um problema crônico no joelho que está visível que está afetando, o Carrilho teve uma lesão grave, ficou muito tempo parado, ele não consegue ter um ritmo aceitável, e o Yuri eu não sei, bom, ele também teve problemas físicos recentes, né, teve uma pubalgia, teve um problema na perna, não sei se não está afetando. A gente vai ouvir muita coisa depois do final da temporada, tomara que o Corinthians campeão, dizendo, pô, o fulano jogou com uma fascite plantar, o fulano jogou com infiltração. A gente vai ouvir, certeza, porque é nítido que esse elenco tá sofrendo fisicamente. Só que agora não tem mais jeito. O Corinthians chegou na final e precisa de um esforço sobrenatural para chegar até esse título, a essa conquista. Então, eu entendo o Rodrigo Garro, por quê? Porque num recorte recente, o melhor jogo de Rodrigo Garro foi naqueles 45 minutos finais do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em que o Corinthians não ganhou, mas estava perdendo por 2-0, em que faz o 2-1, leva para pênaltis e por pouco não empata. E o que o Garro jogou naquela partida foi surreal, porque ele entrou fisicamente bem, ele entrou com uma dinâmica boa, num ritmo acelerado, e aí ele conseguiu ser o Garro que a gente conhece, conseguiu ser útil. Então, se o Corinthians segura um resultado nos primeiros 45 minutos, ou até abre o placar, não está proibido disso acontecer, ele tem essa arma para o segundo tempo num momento em que o adversário está cansado, porque vamos lá, o adversário também está desgastado, e você tem um jogador capaz de decidir. Então eu não discordo. Mais do que isso, numa regularidade, Breno Bidon, na função do Garro, tem jogado melhor do que o Garro. Isso numa constância. O Garro é capaz de decidir, o Garro numa final é imprescindível, mas é preciso trabalhar com o aspecto físico. Se eu tiver uma possibilidade de ter quase o prime de Rodrigo Garro, eu vou abordar isso. Se for por 15 minutos, por 30 minutos, por 45, eu vou priorizar. Do que se eu tiver 90, um Garro meia bomba, meia boca, sabe, meio mastro, em que a coisa não aconteça. E daqui a pouco ele precise sair mais cedo e deixa o time desguarnecido em termos de alternativas numa reta final em que a bola tá viva, o jogo tá vivo, o título tá vivo. Então eu entendo. Vamos lá, 3 volantes, Ranieri abrindo o meio campo, e aí no último jogo, né? O Carrilho começou a fazer essa função depois que o Ranieri saiu. Então eu espero que o Ranieri jogue 90 minutos. Ele deu entrevista, disse que tá pronto, quer jogar e tal. Então tomara que ele permaneça jogando na sua função, não como um terceiro zagueiro, como um primeiro volante. Martínez, que até foi bem contra o Cruzeiro também. E o Maicon, que é um jogador que dá dinâmica, né? Que ele, você pode não gostar do Maicon, mas ele pega, ele gira, ele faz jogo. E ele é um marcador ali, mas ao mesmo tempo você tem 3 volantes que jogam, né? O Martínez é um pouco mais combativo, né? Quando ele tá inspirado, focado, concentrado, né? O Martínez eu tenho dificuldade, assim, de gostar. Mas realmente nessa função é difícil de achar um cara... Porque o Martínez é isso, ele já fez grandes jogos pelo Corinthians, mas, cara, deu cara entregada também em vários momentos que eu não sei o que esperar, eu não sei o que pensar. Então só nos resta esperar que ele faça um bom jogo, junto do Maicon com o Bidon. E aí, cara, Memphis e o Yuri na frente. E aí você tem a possibilidade de, num segundo tempo, você ter o Vitinho, você ter o Carrilho, você ter o Garro. Muda, né? Muda. Você tem essa possibilidade de mudar jogo em vários momentos.
Não necessariamente com pontas, jogadores que podem influenciar diretamente no ataque, né? O Corinthians tem uma carência no elenco nesse sentido. Mas acho que o Vitinho também é um cara que entra e gera jogo e tal. E vamos ver o que acontece. O Vasco. Voltando só no Corinthians rapidinho, ninguém tomou cartão, né? Então tá todo mundo à disposição, o elenco todo tá relacionado, tá todo mundo no Rio de Janeiro. Que inclusive o Corinthians saiu do CT Joaquim Grava com muita festa da torcida. A Gaviões foi lá, os torcedores, a organizada, os jogadores foram até os torcedores, receberam um apoio com uma certa cobrança, do tipo, vamos lá, a gente apoia, tamo junto, mas vamos, né, entender o que tá acontecendo, foco, caramba, concentração, vamos, sabe aquela pressão? Pois é, necessária, normal, do tipo, a gente tá com vocês, mas representem. É isso que o torcedor quer. Chegada do Rio também com o torcedor lá, e o Corinthians já está concentrado para a disputa desse domingo, para a grande final. Repito, ninguém pendurado, todo mundo à disposição. No Vasco, o Verratti estava pendurado, mas ele é reserva, entrou no segundo tempo, não tomou cartão, está à disposição. E o Diniz tem jogado sem o Verratti, né, sem o centroavante. Ele tem o Verratti como uma arma para segundo tempo, numa bola aérea. E o Ryan é o cara que vem de trás e o cara que, né, é o principal jogador do Vasco nesse momento. A escalação é a mesma. O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique e o Pumita Rodrigues, né, improvisado na esquerda, a dupla de zaga com o Cuesta e o Robert Renan. E aí o meio de campo com o Barros, que jogou muita bola aqui em São Paulo, o Thiago Mendes, que também foi muito bem, Felipe Coutinho, o Nuno Moreira, o Andrés Gomes, que também foi outro grande destaque aqui, e o Ryan. Vejam que é um time rápido, é um time que marcou em cima e não deu espaço para o Corinthians, mas, cara, eu repito, o Vasco foi bem? Foi. E a gente precisa valorizar o que o Vasco fez nesse primeiro jogo estrategicamente. Mas o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians foi muito abaixo. O Corinthians se submeteu, foi completamente envolvido. E pode ser que a gente explique pela questão dos pendurados. Eram 8 jogadores. Então, não vou entrar numa dividida, vou tentar não me expor e tal. Só pode ser. O que é uma grande cagada da CBF de não zerar os cartões para decisão, né? Você imagina. Se, sei lá, 5 jogadores do Corinthians tomam o cartão amarelo e ficam de fora da grande decisão. Você enfraquece o produto, né? O que é melhor para a CBF? Eu tô falando disso para os dois times. Se o Ryan, por exemplo, ficar de fora da final, um Felipe Coutinho, um Hugo Souza, um Memphis, Porra, você vai tirar os caras da decisão? Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Você imagina na NFL, no Super Bowl, o Tom Brady, estava suspenso. Não vai poder ser a atração do jogo. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, hein? Anotem aí. Gustavo Henrique vai fazer o gol do título. Um insight. Gustavo Henrique. Meio de campo com Ranieri, Michael Martinez e Bidon, Memphis e Yuri Alberto. Para fechar esse vídeo, pode ser o último jogo de Fabinho Soldado como diretor executivo do Corinthians. Não é de hoje que a gente fala de um processo de fritura ao Fabinho, que é um executivo remunerado, chefe da pasta do futebol. O Conselho Deliberativo do Corinthians, o clube associativo, não se conforma com isso, de não ter um dirigente seu, um estatutário, um vice de futebol desde a saída do Rubão. E tem no Fabinho, né, como único representante da pasta, um inimigo. E muita gente tenta pressionar o Osmar Stabile para que ele faça uma troca. O Stabile tem confiança no Fabinho, não fez a troca, não faria. A relação entre os dois é boa, mas o Fabinho tem se incomodado com isso, mas segue fazendo seu trabalho. O problema é que a pressão é gigantesca nesse sentido. Obviamente ele se valorizou, começou a chamar a atenção de outras equipes, e quem está sem executivo nesse momento é o Internacional. O Inter, que promoveu o Abel Braga como um diretor esportivo, um diretor técnico, mas voltado para o campo, para a comissão técnica, anunciou o Paulo Pesolano, técnico uruguaio, mas não tem mais o executivo, porque o André Mazuco, por exemplo, acabou sendo demitido, o Andrés D'Alessandro, que era o diretor técnico, né, que é a função do Abel hoje, também saiu, mas a função do executivo ela não existe hoje. E o Inter ainda não anunciou esse nome. Anunciou já técnico, confirmou o Abel, fez a limpa no vestiário, implodiu o departamento de futebol, mas o executivo, ele ainda não foi confirmado. Por que ele não foi confirmado? Porque o Corinthians está envolvido na final da Copa do Brasil. Fabinho foi campeão do mundo pelo Inter como jogador com Abel de técnico e existe uma aproximação. O Fabinho sabe que ele pode ser fritado a qualquer momento no Corinthians e é por isso que ele não se exime de olhar outras propostas, mas ele ainda não tomou uma decisão. E o Inter está no aguardo para saber o que vai acontecer depois da final da Copa do Brasil. Então, vamos aguardar. Pode ser o último dia de Fabinho Soldado como executivo do Corinthians. E foi o cara que segurou muita coisa durante o ano, hein? Mas vamos aguardar, né? Quem sabe ele se despede com um título, ou depois de um título resolva ficar, ou se acabar perdendo, resolva sair mesmo. A gente vai ter que aguardar. Mas eu precisava trazer essa informação para vocês. E aí? O que vocês acham que vai dar
Será que vai pra pênaltis? Muito sofrimento? Ganha no tempo normal? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô te aguardando. Eu volto na próxima. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Hoje eu questionei uma fonte do Corinthians, 1 milhão não era pouco, né, da BID, né? E ela me disse o seguinte: Samir, também acho pouco. Só que é melhor que nada, né? E realmente a pessoa me disse, pô, a gente paga a operação do jogo, entendeu? Sabe, os custos, né, do jogo, né, de tudo. A BID acaba pagando. É verdade, cara, é verdade. É melhor pouco do que nada, né? Então eu tenho muito esse pensamento também. Então beleza, tá tudo certo. Agora existe uma negociação que não está avançada nem para fechar, tá? Da BID permanecer. Eu não tenho nada que esteja avançado sobre isso, tá certo? Não tenho nada que esteja avançado sobre isso. Sobre a Caixa Econômica Federal, né? A ideia do Corinthians agora é definir até o início do ano que vem, né? Houve aí uma viagem de pessoas importantes da Caixa que acabaram retardando aí as conversas, tá? Mas o Corinthians está a todo vapor negociando com a Caixa para tentar, né, a quitação do estádio. A ideia do Corinthians é que a Caixa fique com os name rights, tá? Além da Caixa, o Corinthians negocia com a Hypera Pharma, que hoje é a detentora dos direitos econômicos do Corinthians e usa o nome de Neoquímica, né, um dos seus produtos. Então, a questão, né, da Caixa, existe a negociação, tá? Existe a negociação, e se por acaso, eu nunca falei que vai fechar, tá? Mas é uma negociação que o Corinthians tem esperança de fechar, e que se não fechar, eu me comprometo a trazer o Osmar Stabile aqui e perguntar para ele, ao vivo, e ele confirmar que tudo que eu falei da negociação ocorreu. Então, gente, a gente aguardar, tá? A gente aguardar, né, para ver se vai fechar também, né? Para ver se vai fechar. Mas é uma situação que o Corinthians quer simplesmente repassar os name rights para a Caixa e ela assuma a responsabilidade, né, e ela fique com o nome do estádio e aí o estádio estaria quitado, né? São 670 milhões, né? São 670 milhões de dívida, né, hoje. Sabe quanto o Corinthians vai pagar, velho? Sabe quanto que o Corinthians vai pagar de prestação de caixa esse ano de estádio? 120 milhões, meu. Isso uma fonte me falou agora. Deixa eu falar um negócio pra vocês, velho, né? O Osmar tá tentando, o Corinthians tá tentando. Eu vi de uma pessoa importante na diretoria que disse o seguinte: irmão, nós temos que resolver isso aí. Até o início do ano, tentar resolver isso aí. Do jeito que tá, não pode ficar. Cara, o Corinthians nunca vai pra frente, velho. Se tiver esse estádio aí, essa dívida do estádio emperra a gente, velho. Entendeu? Você arruma um patrocínio de 40, você já tá devendo 100 no ano. Sabe? Cara, é uma pedra de tropeço, né, na vida do Corinthians, essa dívida. O que eu penso nesse sentido? Temos que pagar isso aí, velho, de qualquer jeito. Tá? Temos que pagar isso de qualquer jeito. Vamos ter a gente teria, né, se pagar, a bilheteria, enfim. A discussão é entre 10 e 20 anos, né, para eles ficarem aí com os name rights. Vamos aguardar essa questão da Caixa, mas a ideia do Corinthians tá tentando, né? Ninguém tá falando que vai fechar, né? Mas a gente tem que falar a verdade, né? Tá tentando e espero que o Corinthians consiga, né? E vou te falar, viu? Eu aceito até 20 anos, não tô nem aí. Pô, velho, é 100 pau por ano. 100 milhões por ano. Por que eu não aceitaria os 20 anos? Pra não ter dívida nenhuma e ter a receita do estádio? E falar de boca cheia, a arena tá paga? Eu aceito 20 anos. E você, torcedor corintiano? Você aceitaria 20 anos? Hein? Você aceitaria 20 anos? Eu aceito, velho. Aceito totalmente, tá? Então, assim, mais sobre patrocínio ainda, tá? Tô fazendo aqui um compilado, né, sobre patrocínios. O Osmar Stabile conseguiu reverter uma situação que eu considero grotesca no Corinthians. Nas negociações com a Esportes da Sorte, ainda sobre Esportes da Sorte, haverá uma reunião semana que vem com a Esportes da Sorte, com chance de fechar, porque não fecha nunca com essa responsa game, né? A ideia do Corinthians é tentar
conseguir um pouco mais, né, da Esportes da Sorte nessa negociação para tentar fechar já com o Esportes da Sorte e não ficar com aquele sentimento de que perdeu muito e não fechando com a Responsa Game. Então, na reunião da semana que vem, o Corinthians vai tentar aumentar, né, que a Esportes da Sorte aumente o valor, tá bom? E aí, nessas conversas com a Esportes da Sorte, o Corinthians conseguiu liberar o Master do futebol feminino, porque foi colocado em contrato que o Corinthians não pode negociar, né, as camisas do basquete, do futsal e do feminino. Que absurdo. E aí, no novo contrato, renovando com a Esportes da Sorte, já vai constar no novo contrato que a Esportes da Sorte vai para as costas, tá? Vai para as costas do futebol feminino. Bom, e aí o Corinthians pode vender o Master do futebol feminino. Eu achei aí bem interessante, tá, gente? Bem interessante. Então é uma situação aí que tá rolando e que é uma vergonha, né, velho? Você por um valor, por 103 milhões, aliás, o pagamento do Memphis está incluso nos 103 milhões, entendeu? E por esse valor, você dá o futebol feminino, dá tudo. O marketing do Corinthians é horrível. E vai ter demissão no marketing do Corinthians, talvez, mas se não tiver demissão, tá? Isso é exclusivo, viu? Se não tiver demissão no marketing do Corinthians, o seu Vinícius vai ter que aceitar trabalhar com outro chefe lá. Vai ter um outro executivo de marketing do Corinthians em breve. Que eu acho muito justo. Porque eu não vejo o marketing do Corinthians anunciar nada de bom. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!